Boa noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Domingo é o melhor dia da semana e o melhor lugar para estar é na casa de Deus. É muito bom estar em comunhão com nossos irmãos. Então, vamos dar um abraço, conversar, dizer boa noite às pessoas ao nosso redor. Vamos aproveitar esse momento de comunhão e confraternização. Os irmãos podem assentar. É uma coisa muito bonita ver todo mundo cumprimentando o vizinho, colega. Isso é de fazer parte da família de Deus. Nosso culto hoje à noite, vamos intercalar alguns hinos com algumas leituras bíblicas. E por causa do espaço no boletim, ficou difícil imprimir as leituras bíblicas. Então, as leituras bíblicas vocês vão acompanhar ou não? Talvez, quando liga, vamos acompanhar. E a primeira leitura bíblica que vamos fazer é do Tiago 4:8. E essa leitura bíblica vamos ler numa só voz e depois vamos pensar sobre essa palavra durante o prelúdio no piano. Então, vamos ler juntos? Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Aproveite este momento de silêncio, de música, para se aproximar a Deus.
Ao longo deste culto, vamos estar pensando como podemos chegar mais perto de Deus. E nosso primeiro hino é Mais Puro Quero Ser. E esse hino é uma oração em que a gente fala ou canta: Vem me auxiliar, em mim vem habitar, mais puro, ó Deus, eu quero ser. Que bela oração. João 15:4, a Bíblia está impresso, esse versículo está impresso no seu boletim e vai ser projetado. Vamos ler juntos? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E vamos cantar agora o hino Comunhão Celeste. E quem está acompanhando em casa, usando o cantor cristão 291, vamos cantar a primeira e a quarta estrofe deste hino.
Pastor Márcio, pode orar? E nesse momento, vamos agradecer a presença de Deus em nossa vida. Eu achei tão lindo essa letra que diz, não há perigo andando com Jesus. E quanto livramento que nós experimentamos que a gente nem sabe. E que Deus sempre está presente, nos protegendo, nos guardando, cuidando de nós. Oremos. Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos pela tua proteção, pela tua misericórdia. Graças te damos porque temos sentido o teu amor e a tua presença constante. Graças te damos porque há bênçãos que nós nem conhecemos e que são concedidas a nós. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelos amigos que temos, obrigado pela família que temos. E, mais uma vez, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, nos dedicamos a ti e pedimos que o Senhor nos faça caminhar nos passos do teu Filho Jesus, e que nós saiamos daqui hoje com os nossos corações cheios da tua graça, do teu amor e mais parecidos com o teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. A cantora Fanny Crosby escreveu o desejo do coração, que era junto a ti, quero andar sempre na jornada minha aqui. Vamos cantar o hino 286 do cantor cristão, e para quem está nos acompanhando, serão estrofes, a primeira e segunda estrofe. Em Filipenses 3, versículos 8 e 10, Paulo faz uma declaração tão bonita sobre o desejo do coração dele de estar perto de Deus. E vamos fazer uma leitura responsiva dessa passagem, e eu vou começar. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Para reconhecer e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte. Amém. Vamos ficar em pé e cantar um hino que também é uma expressão poética dessa ideia. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo.
A congregação pode sentar. Ouçamos a música na voz do irmão Jefferson. Pés conduz, meu bom amigo, é Jesus. Sempre por perto anda o Senhor, dando-me alívio pra minha dor, tira os meus fardos, mostra-me amor, meu bom amigo, é o Senhor. Sempre comigo Cristo andará, quando me perco, resposta me dá. Minhas fraquezas perdoará, sempre comigo, sempre ao meu lado, sempre
Há uma expressão que está na moda hoje em dia, em que a gente fala sobre nosso BFF, que em inglês é Best Friend Forever, quer dizer, meu melhor amigo para sempre. Isso, quando nós temos um melhor amigo, queremos ficar perto. Então, nosso bom amigo Jesus é nosso melhor amigo, com quem a gente quer ficar para sempre. Obrigada pela música. E vamos cantar sobre esse sentimento de querer ficar perto do nosso melhor amigo, Jesus. Perto, mais perto. Enquanto a gente canta esse hino, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas, dizendo ao Senhor, de uma certa forma, muito obrigada por tanta bênção que eu tenho recebido das tuas mãos. Então, um cântico do Perto Mais Perto, 442 do HCC. E é esta esperança, certeza, que nutre o crente, saber que um dia, perto, muito perto do Senhor, Ele estará para sempre, por toda a eternidade, sem interrupção alguma, sem qualquer obstáculo, nada interferindo entre a comunhão do crente e o seu Senhor. Que maravilha podermos cantar estas afirmações de fé nesta noite. Convido a irmã Terezinha Valério, que vem ao microfone orar a Deus, agradecendo os dízimos, as ofertas, o privilégio que o Senhor nos deu de participar do sustento da sua obra. Vamos orar também, irmãos, pelos nossos enfermos. Nós temos aqui no nosso boletim uma lista com vários nomes e eu encareço as suas orações por estes irmãos.
e alguns outros, certamente, que estão enfermos, mas cujos nomes não estão aqui, precisam igualmente da nossa intercessão. Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, nessa congregação, quando entoamos, Deus, louvores a Ti, louvores, ó Deus, que enche a nossa alma de ânimo, de esperança, Senhor, num mundo tão conturbado, ó Deus. Como é bom, Senhor, cantarmos louvores a Ti, com expressões, ó Deus, que nos elevam, que nos animam, Senhor, que nos traz, Senhor, nosso Deus, um pedacinho do céu à terra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, de estarmos como Teu povo, como Tua igreja reunida neste lugar. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse privilégio, ó Deus. E queremos, Senhor, suplicar a Tua misericórdia sobre aqueles, ó Deus, que aqui um dia estiveram e hoje estão longe. Por aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram, Senhor, a oportunidade, Senhor, de tomar a decisão, de buscar, Senhor, nosso Deus, a Tua presença, para poder, Senhor, nosso Deus, também cantar com segurança, ó Deus, que um dia estaremos ainda mais perto de Ti. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, por essa igreja que aqui congrega, Senhor. Queremos colocar cada vida no Teu altar, cada família aqui representada, Senhor. Queremos lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos enfermos, ó Pai. Essa lista, ó Deus, que sabemos que não é conclusiva. Sabemos, ó Deus, que muitas e muitas outras pessoas também estão sofrendo nesse momento, carecendo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu conforto, Senhor. Queremos lembrar também dos familiares, ó Deus, dos cuidadores, ó Pai. Queremos lembrar também, Senhor, dos médicos, aqueles que estão internados, os médicos, enfermeiros, toda a equipe, ó Deus, que faz parte do hospital, que nós sabemos que não se resume só a médicos e enfermeiros. São muitas pessoas humildes, simples, que ali também são tão importantes, ó Deus, como qualquer outro graduado, ó Pai. Deus querido, queremos Te agradecer pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados no Teu altar. Sabemos, ó Deus, que muitos desses certamente foram com sacrifícios, ó Pai. Mas queremos Te agradecer pela fidelidade de cada um que aqui compareceu. E que o Senhor possa, Senhor nosso Deus, estar, Senhor, abrindo as janelas dos céus e derramando, Senhor, bênçãos tais, que deles, Senhor, vos aprovenha mais abastança, Pai. Dirige, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas faltas, as nossas imperfeições. Nós Te oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Convido a congregação a levantar-se, abrindo o texto bíblico ou acessando o texto bíblico no celular. Nosso texto é Efésios, capítulo 2. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Versículos 12 e 13, Efésios 2, 12. Diz assim a palavra de Deus: Estáveis naquele tempo sem Cristo. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Perto ou longe? Senhor, Tua palavra foi lida, este culto está sendo prestado a Ti, e nossos corações o fazem com muita alegria nesta noite, porque nós sabemos que Tu és um Deus que permites a aproximação dos Teus filhos junto ao Teu coração. E agora, Senhor, pedimos que este momento sublime de culto possa também enriquecer-nos a experiência pessoal, de modo que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesse sentido. Ajuda-nos, portanto, a assimilar aquilo que Tens preparado para nós neste instante. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Queiram sentar-se.
Quando eu ainda era jovem, apareceu um cântico, um corinho, que dizia assim: Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui. Lembra disso? Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Prestou atenção? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Sabe por quê? Um dia a morte de Jesus, diz o cântico, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. Meus irmãos, acesso ao coração do Pai é o maior privilégio que o crente possa ter nesta vida e na outra também. Acesso a Deus, isso não é para qualquer um, não. Isso é para filho amado do seu coração. Acesso ao Pai é uma ousadia. Você sabe que mesmo entre os selvagens, vamos chamar assim de selvagens, né? As pessoas que moram lá na floresta, não têm contato com civilização nenhuma, não sabe, nunca viu um livro, nunca viu um computador, nunca vai ver. Então, entre eles, mesmo nas mais remotas regiões do mundo, sempre há entre eles uma distância razoável entre eles, os selvagens, e os seus deuses. Distância entre eles, os selvagens, os seres humanos, e os seus deuses. É interessante isso. Essa separação, esse distanciamento que há entre deuses, no caso deles, e os seres humanos. Essa noção também está no Antigo Testamento, no Novo também. Mas no Antigo Testamento nós lemos que Josué dá a instrução ao povo de Israel, quando o povo fosse atravessar o Rio Jordão, o povo deveria fazer o seguinte: a arca da aliança iria na frente. Lembra disso? Josué capítulo 3. A arca iria na frente e a multidão iria atrás. A multidão iria atrás. Mas olha, Josué 3,4 diz assim: que haja uma distância de uns 2.000 côvados e não vos chegueis a ela, a arca. E não vos chegueis a ela. 2.000 côvados. Bom, a gente precisa agora de uma régua de medir que possa traduzir isso para a gente, né? Quanto é que é 2.000 côvados? Pode anotar aí do seu lado na sua Bíblia, Josué 3,4, aproximadamente 1 quilômetro. 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro. Então veja só, Josué está instruindo o povo que na hora de atravessar, saindo do deserto para entrar na terra prometida, a arca da aliança iria à frente, os sacerdotes conduzindo-a, e o povo iria atrás, mas entre uma essência e outra, entre uma realidade e outra, haveria uma distância de 1 quilômetro. 1 quilômetro. Um escritor americano chamado Gore Vidal, no seu livro Juliano, informa que os imperadores romanos Diocleciano e Constâncio, 2 imperadores, não permitiam que as pessoas comuns se aproximassem deles.
eles faziam questão de criar uma distância de pelo menos 4 metros entre os imperadores e as pessoas comuns. 4 metros pelo menos, não aproxima não. Interessante isso, não é? Você sabe que os chineses também mantêm distância dos seus deuses? Quando eu disse os selvagens no início, agora também os chineses, que não são selvagens, mas eles mantêm a mesma tradição. Deus está lá, nós estamos aqui. Por isso que uma vez, um chinês foi à Europa, entrou numa igreja evangélica, numa igreja cristã, e ele ouviu a igreja cantando assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a congregação acabou de cantar, ele procurou a liderança da igreja, procurou alguém da igreja e disse assim: mas como vocês têm coragem de fazer isso? Como que vocês conseguem ficar perto dos seus deuses? Nós queremos a distância deles, não queremos ficar perto dos nossos deuses de jeito nenhum, porque eles nos atormentam, eles nos fazem muito mal. Vocês têm certeza que vocês querem ficar mesmo perto do seu Deus? Nós não. Meus irmãos, a Bíblia diz que judeus, que romanos, que chineses, americanos, brasileiros, todos nós andávamos e andamos longe de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Em Romanos 3:23 a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz: agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Estáveis longe, mas agora viestes para perto pelo sangue de Cristo. E eu queria nesta noite, brevemente com os irmãos, analisar o texto que nós temos diante de nós e a realidade que nos cerca. Vamos juntar essas duas coisas e vamos ver o que nós podemos aprender daí. Em primeiro lugar, nós aprenderemos que há pessoas em nosso derredor que estão longe e desejam continuar longe. Há pessoas perto de nós que estão longe de Deus e querem continuar longe. São aqueles irmãos que fizeram uma clara opção pela incredulidade. Optaram pela incredulidade. O ladrão na cruz. Lembra que Jesus foi morto entre 2 ladrões? Um à direita e outro à esquerda. Um deles se arrependeu, confessou os seus pecados, pediu a Jesus perdão e que fosse para o céu. Jesus garantiu a ele a entrada no céu. Mas o outro zombava, ria, falava bobagem. E como falava bobagem? Ele, segundo a tradição, esse ladrão chamava-se Gestas. E esse Gestas esteve pertinho de Jesus, pertinho da salvação, mas ficou zombando e assim desperdiçou, meus amigos, a oportunidade de ser salvo. Então há pessoas que estão longe e desejam continuar longe, não fazem nenhuma questão de se aproximar de Jesus. É quando a pessoa não crê e não esconde que não crê. Ela faz até questão de arrotar, de mostrar escandalosamente a sua incredulidade, como se ela dissesse: eu não creio, eu não quero crer, eu não vou crer, eu quero mesmo ir para o inferno. Tem isso, tem esse tipo de gente. Uma vez nós tivemos, os batistas brasileiros tiveram uma missionária em Portugal, chamava-se Maria Ivonete. E Maria Ivonete estava falando na nossa igreja, aqui no Rio de Janeiro, e ela estava dando testemunho de como era difícil trabalhar em Portugal. Como era difícil. E ela narrou um episódio que representa muito bem essa dificuldade. Ela contou que havia lá perto da casa dela uma senhora muito idosa, muito velhinha, fragilizada, andando devagar, encurvadinha. E a missionária pensou: essa senhora deve estar perto de partir, então eu preciso, urgência, eu preciso me aproximar dela e falar de Jesus para ela. E a missionária então começou a falar de Jesus, mas ela não foi muito bem recebida não. A anciã lusitana repetia o tempo inteiro: olha aqui, minha filha, eu sou da igreja tal. E dizia a igreja majoritária daquele país: eu sou da igreja tal,
há muitos anos e eu posso até ir para o inferno, mas eu não vou abandonar o pontinhos, religião dela. Não vou abandonar, posso até ir para o inferno, mas não vou abandonar a minha religião. Essa atitude é daquelas pessoas que estão longe e desejam continuar longe, como os judeus, descritos em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não quiseram comunhão com ele, ou seja, é a postura da incredulidade assumida, não creio, não quero crer, vou para o inferno, problema meu, você não tem nada com isso. Há pessoas assim. Mas, em segundo lugar, nós vamos encontrar pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. É outro grupo. As pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. Enganados. São os equivocados. Como os fariseus. Os fariseus, inimigos de Jesus. Imagina, Jesus com inimigo? Os fariseus eram. E aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 18, nós temos uma história muito interessante que mostra muito bem como era a relação entre Jesus e os fariseus. Jesus conta uma parábola, uma história. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Essa classe aí, pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. E aí confiam em si mesmas, essas pessoas. E 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano é aquele tipo marginalizado, desprezado, perseguido na sociedade israelita. O fariseu de pé, o religioso, orava consigo mesmo dizendo: ó Deus, eu imagino que ele enchia assim a garganta, né? Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui atrás de mim. Ainda fazia isso. Jejuo 2 vezes por semana. A lei mandava que era 1 vez por ano que era necessário. 1 vez por ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. Quer dizer, ele, como a dizer assim, olha, eu atropelei vocês todos, ganhei de vocês todos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, eu sou o tal, eu sou o bom. Deus não fará mais do que a obrigação em me salvar, porque eu cumpro todas as normas prescritas pelas nossas autoridades religiosas. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, oração que todos nós devemos fazer todo dia, né, irmãos? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A Bíblia, Jesus diz assim: digo-vos que este que orou assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Por quê? Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Por isso que de manhã nossa palavra foi sobre a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que, Jesus? Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. É assim que funciona a coisa com Jesus. Então os fariseus eram assim, irmãos. Eles achavam que estavam salvos, achavam que estavam perto, mas na verdade estavam ainda muito longe. Sabe que em Lucas, nós temos Lucas 15, nós temos três entes perdidos. Nós temos uma ovelha perdida, nós temos uma moeda perdida e nós temos um filho perdido. Mas você sabe por que Jesus contou essas 3 parábolas e as 3 estão juntas num capítulo só, que é Lucas 15, o chamado capítulo das coisas perdidas e achadas? Você sabe por que Jesus contou essas 3 parábolas? Sabe não? Vou te dar uma dica. A dica está nos primeiros 2 versículos de Lucas 15. Começa assim, olha: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir. Publicanos, rejeitados, perseguidos, lembra?
né, marginalizados, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas, escreviam a lei, sabiam contar as palavras direitinho, o criticavam dizendo: esse Jesus recebe pecadores e come com eles. Então por isso Jesus contou essas 3 parábolas, porque essa raça, os fariseus, raça ruim, como diz o povo, era uma raça, irmãos, que só vivia criticando os outros, julgando os outros. Olha ali ele não lava as mãos antes de comer, olha que nojento, que falta de religiosidade. Eles são os que estão longe, mas eles pensam que estão perto por causa de alguma coisa que eles estão fazendo espiritualmente. Acham que estão perto por causa do que estão fazendo. Meus irmãos, não deve ser assim. Então, em primeiro lugar, há pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. Em segundo lugar, há pessoas que estão longe, em primeiro lugar, há pessoas que estão longe e desejam continuar longe. Em segundo lugar, há os que estão longe, mas pensam que estão perto. E agora vem o terceiro lugar, terceiro grupo. Há pessoas que estão longe, mas graças a Deus, desejam chegar perto. Graças a Deus, desejam chegar perto. São os contritos, são os arrependidos, são aqueles que passaram por uma experiência profunda de conversão, como por exemplo os ninivitas, os habitantes, os moradores de Nínive, capital quem sabe? Capital da Assíria, A-S-S, não é Síria com S só não, Assíria. Os sírios estão aí até hoje, mas os assírios desapareceram. Jesus diz em Lucas 11:32, os homens de Nínive se levantarão no juízo final contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus está dizendo que os homens de Nínive se arrependeram. E você lembra da história? Não sabe não? Vou contar rapidinho. Era uma vez um povo chamado assírio, cuja capital era Nínive. Portanto, ninivitas eram os moradores da capital, e eles eram muito maus. E um dia Deus quis dar uma oportunidade última para eles. Deus mandou um profeta chamado Jonas. Deus mandou que Jonas saísse de Israel, sua terra, atravessasse o mar Mediterrâneo e fosse até Nínive, lá em cima, atravessasse subindo, para o norte, para pregar lá em Nínive. Mas o Jonas olhou assim aquela ordem, recebeu a ordem de Deus e achou que não devia obedecer, que Deus não devia amar os ninivitas. Os ninivitas eram muito maus. E você sabe por que Jonas não quis anunciar a graça de Deus em Nínive? Sabe por quê? Porque Jonas sabia que eles eram muito maus. Os assírios mesmos deixaram, irmãos, ao longo da sua história, deixaram monumentos erguidos à sua crueldade, com inscrições extensas e jactanciosas, ou seja, orgulhosas, dizendo, nós os assírios somos melhores, e descrevendo como que eles torturavam as pessoas, os vencidos, e como destruíam os povos que se lhes opusessem. Então, Jonas sabia de tudo isso. Assírios eram inimigos da sua terra, do seu povo, e eles já tinham destruído Israel uma vez. Então eles pensaram, eu não vou pregar nesse lugar coisa nenhuma. Pegou o navio, pagou a passagem, foi lá na Praça 15, pegou no porto, pegou um navio que estava, a primeira barca que estava saindo não é para Paquetá não, era para Tarsis. Pegou a primeira barca para Tarsis, pagou a passagem, foi para o porão, começou a tirar um cochilo. E Deus teve que mover céus e terra, e Deus teve que mover as vísceras do oceano, do mar Mediterrâneo, para que esse homem desobediente pudesse ir pregar em Nínive. E finalmente, depois de muita história, ele acabou chegando a Nínive, ele pregou o evangelho lá, meus irmãos, e sabe de uma coisa? É isso que Jesus disse ali, no último dia, no juízo final, os ninivitas vão se levantar
e vão dizer para essa geração: vocês ouviram não só Jonas, mas Jonas, Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, vocês ouviram todo tipo de profeta e vocês não se arrependeram. E por fim vocês ouviram o próprio Salvador do mundo, Jesus Cristo, veio em carne e morou aqui entre vocês, conversou com vocês, fez milagres no meio de vocês, e nem assim vocês acreditaram. Lucas 11, 32. Irmãos, Israel nunca reagiu à pregação de um profeta tão positivamente como os assírios reagiram à pregação de Jonas. Israel, um povo que tinha conhecimento de Deus, que tinha a lei de Deus, que tinha as promessas de Deus, que tinha os símbolos da sua religião, Israel não se arrependeu tanto quanto Nínive se arrependeu. Esse é um exemplo de pessoas que estavam longe, mas graças a Deus, pela graça de Deus, chegaram perto. Os ninivitas são um exemplo, 3:1, mas tem um 3:2 também que eu queria trazer para os irmãos. Os magos, o exemplo dos magos. Você lembra dos magos? Eles sempre estão presentes na história do Natal, não é? Na história do Natal eles aparecem, geralmente com 3 camelos, uma estrela lá longe, aqueles cartõezinhos de Natal. É uma tradição dizer que eram 3, porque na verdade Mateus diz que eles, abrindo os seus tesouros, ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Por causa da menção desses 3 presentes, a tradição acha que eram 3, mas a Bíblia diz uns magos. Mateus 2 diz que uns magos vieram do Oriente. De onde? De onde que vieram? Provavelmente, dizem os pesquisadores, vieram da Pérsia, atual Irã, não é isso? E entre os persas, os filósofos, os cientistas e os sacerdotes tinham uma designação comum. Essas 3 categorias, filósofos, cientistas e sacerdotes, eram chamados de magos. A gente não sabe se eram feiticeiros, como alguns supõem, ou se eram sábios, cientistas mesmos, ou outra coisa qualquer. A dúvida se desfaz no momento em que eles chegam perto de Jesus. Eles chegam perto do menino e o adoram. Irmão, quem vai a Jesus só pode ser sábio. Quem adora o Senhor Jesus só pode ser dotado da sabedoria de Deus. Se você já leu todos os livros do mundo, mas ainda não tem Jesus no seu coração, você ainda está longe e talvez até pense que esteja perto, mas ainda está longe de Deus e longe de ser um sábio. Se você sabe o nome de todas as estrelas, mas não tem Jesus ainda, você está longe de ser um sábio. Os magos fizeram uma viagem internacional, saíram do Irã, passaram provavelmente pelo Golfo Pérsico, ali um pouquinho do Iraque, pegaram a Síria, talvez a Jordânia, a Síria, e chegaram a Belém, ou chegaram onde Jesus estava. E os magos, irmãos, não eram judeus. Outro detalhe interessante, eles eram gentios. E agora o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, escrevendo para gentio, Paulo está dizendo: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, graças a Deus, esse texto tem aqui um mais agora, porque antes eu estava perdido, indo para o inferno, certamente, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Estáveis longe, os magos estavam longe, mas pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Mesmo não sendo judeus, passaram pela porta da salvação antes dos judeus, irmãos. Isso aqui é impressionante. Antes dos judeus. Talvez você tenha sido criado na igreja, criado cantando hinos, ouvindo os cânticos e cantando em coro, e nunca entrou pela porta da salvação. Talvez esteja ainda
demorando-se, protelando a decisão mais importante da sua vida. Ora, alguém vem de fora, alguém vem por fora, correndo por fora e passa na sua frente e é salvo. Pode isso? Você precisa, prezado amigo, tomar uma decisão. Não basta ser judeu, é preciso ser filho de Deus. Não basta ter sido criado na igreja, é preciso nascer de novo. Portanto, é a contrição assumida. Então veja só, nós temos aqui 3 grupos já. Há pessoas que estão longe e desejam continuar longe. Segundo grupo, pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. Terceiro grupo, pessoas que estão longe, mas graças a Deus desejam chegar perto. E tem o último grupo. Há pessoas que estão perto e desejam ficar mais perto ainda. Já estão perto do Senhor, aproximados que foram pelo sangue de Cristo, como diz Paulo, mas estão tão pertinho que não querem se distanciar. São aqueles que são consagrados à obra do Senhor. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é uma experiência diária, é ficar mais perto ainda de Deus. Então, de tudo isso que nós já falamos, de toda palavra que você já deve ter lido, os textos bíblicos que você já leu, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte, 4.1. Deus nos deseja perto do seu coração. Foi para isso que você foi criado. Você foi criado, sabe por quê? Sabe por que você está neste mundo? Não foi por acidente, não. É porque minha mãe esqueceu de tomar a pílula. Não foi por nada disso. Você está aqui por obra exclusiva da vontade de Deus. Você está aqui neste mundo por causa disso. Deus criou você. E Deus criou você com um propósito. E eu vou dizer a você qual é esse propósito. Deus criou você para que você adore o nome dEle dia e noite na sua vida. Para que você, estando perto, fique mais perto ainda. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles pecaram, quando desobedeceram a Deus, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim, ou seja, foram expulsos da presença de Deus. Houve um distanciamento, não houve? Deus colocou-os para fora do jardim, ou seja, Deus estava tão juntinho deles, eles juntinho de Deus, mas com o pecado houve a quebra dessa comunhão e houve um distanciamento. E os homens se foram para longe de Deus. E agora o que acontece? Agora o Senhor quer nos trazer de volta, porque imagina só, se nós não tivéssemos nenhum outro jeito para voltar para a presença de Deus, que triste seria a vida, quão infelizes nós seríamos se realmente não pudéssemos mais voltar. Mas aqui diz, Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, Ele nos criou e nos deseja perto do seu coração. Segundo lugar, Deus mesmo removeu, 4.2, por favor, 4.2, Deus mesmo removeu a distância que nos separava dEle. Então, houve aquele distanciamento causado pelo pecado. Mas em terceiro lugar, 4.3, você pode aproximar-se de Deus agora. Tanto que o texto diz, mas agora, em Cristo Jesus, você não precisa mais viver longe do Senhor, não precisa mais viver lá na distância, porque você pode se aproximar de Deus novamente. Como? Sendo bonzinho, fazendo tudo que é certinho, amando as pessoas, não desejando mal de ninguém. Isso tudo é muito bom, mas isso não é suficiente para nos colocar de novo junto de Deus. O que o texto diz? Mas agora em Cristo Jesus, vós. Então, em Cristo, é muito importante esse em Cristo aí, porque se não for em Cristo, ninguém de nós estará
perto do coração de Deus. Então, recapitulando, há pessoas que estão longe de Deus e desejam continuar longe. Eu espero que este não seja o seu caso. Há pessoas que estão longe e querem continuar longe. Segundo grupo, há pessoas que estão longe, mas pensam que estão perto. São os equivocados, são os enganados. Eu espero que também você esteja fora deste grupo. Não participe desse grupo, pensando que está perto, porque é muito religioso, porque dá o dízimo todo mês, você tem direito à salvação, coisa nenhuma. Terceiro grupo, há pessoas que estão longe, mas, graças a Deus, desejam chegar perto. E por último, há aqueles que estão perto e desejam ficar mais perto ainda. Minha pergunta, em qual categoria você se encontra? Em qual categoria você se encontra? Há uma história de um garotinho que chegou certa vez para o pai e perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? Criança faz cada pergunta, né? Cada pergunta. Qual é o tamanho de Deus? E o pai então pensou numa resposta, olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele viu um avião passando, lá depois das nuvens, lá nas alturas. E o pai então perguntou para o menino: meu filho, que tamanho é aquele avião? O menino olhou e falou: ih, pai, é muito pequeno, quase não dá para ver. É muito pequeno, quase não dá para ver. Aí o pai pegou o menino e levou para um aeroporto que tinha perto ali da sua casa. Levou para o aeroporto, e no aeroporto o pai levou o menino para perto do avião. E aí o pai perguntou assim: e agora, meu filho? Qual é o tamanho deste avião? Nossa, pai, esse é grande. Esse é grande. Conclusão, irmãos, o tamanho do nosso Deus vai depender da distância que a gente mantiver dele, ou da aproximação que a gente, melhor dito, o tamanho de Deus vai se revelar a nós a partir da nossa aproximação com Deus. Quanto mais perto de Deus, maior ele será. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele será na sua vida. Então não fique longe. Pelo contrário, aproxime-se, fique perto de Deus. E o hino que vamos cantar, o último hino diz: mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Que nesta noite você também possa se aproximar de Jesus. Chega de viver longe, da graça de Deus. Você já perdeu muito tempo na sua vida, você já perdeu muitos dias, muitos meses, muitos anos, décadas perdidas. Agora está na hora de recuperar esse tempo, caminhando com o Senhor. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 292 do cantor cristão. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, mas de ti mais perto eu almejo estar. Mais perto, é o último grupo, é aquele grupo que está perto e quer ficar mais perto ainda. Cantemos.
antes de cantar a terceira estrofe, quero chamar a sua atenção para a segunda, que acabamos de cantar, e diz: a seguir-te só me consagro já constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. E nesta hora eu queria oferecer a você, que está aqui nesta noite, uma oportunidade para você se reconciliar com Deus, para você voltar para casa, para você aceitar a Jesus nesta noite. Então eu vou fazer o seguinte: na última estrofe eu vou descer e vou estar ali embaixo e vou esperar você. Você que nesta noite quer aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor, quer se render a Ele, não quer mais ficar dirigindo a sua vida, já cansou de dar topada na vida porque você mesmo está dirigindo essa vida? Então agora chegou a hora de deixar Jesus dirigir. Então a última estrofe, eu vou descer e você venha nesta hora. Fora da cruz de Cristo ninguém será salvo, sabemos disso, não é isso? E nós estamos encerrando o culto, nós queremos agradecer a você, a sua presença aqui hoje. Então vou pedir aos amigos que nos dão a honra da visita, que por favor fiquem de pé, nós queremos conhecê-los mais de perto. Temos aqui alguns irmãos aqui na frente, olha que maravilha, né? Bons tempos esses, né, irmão? Que o visitante vem e chega na frente, o crente vem e senta lá atrás, o visitante vem e senta aqui na frente, olha que maravilha. Deus abençoe vocês todos aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar melhor esse grupo que está aqui na frente, né? É um grupo especial que nós temos hoje aqui conosco, nos dando a honra da presença. Por favor, queira sentar-se, é uma alegria muito grande tê-los também lá atrás. Obrigado, Deus abençoe todos vocês. Nós temos aí, queremos também agradecer aos internautas, a sua participação no culto desta noite, que o Senhor possa abençoar a sua vida, onde quer que você esteja, aqui no Brasil ou fora dele, em qualquer parte deste planeta, que você seja abençoado e que a semana seja boa aí na sua casa.